Steven Mesaros, na introdução do Para Além do Capital, ele irá nos apresentar dois grandes pensadores da filosofia. O Thomas Hobbes, que leva, obviamente, o nome aqui do livro, né? Para Além do Leviatã. Leviatã é a obra do Thomas Hobbes. E o primeiro grande filósofo da filosofia ocidental que lidou com a questão do Estado, que foi o Platão. Então, o Mesaros vai dizer, em primeiro lugar, por que Leviatã? Porque desde o despotismo oriental, dos impérios mais antigos até o moderno Estado liberal, o Leviatã impõe seu poder estruturalmente enraizado a toda tomada de decisão. Ou seja, como o Leviatã ele se enraiza, ele se espalha, ele se espraia, né? As grandes tomadas de decisão global e até dentro dos Estados nacionais são feitas pelo Estado. Ou seja, o Leviatã ele tem o poder enraizado na forma da lei, tem o poder enraizado na forma do poder militar, ele tem o poder das comunicações, enfim, é preciso encontrar, diz o Mesaros, um modo de desenredar, ou seja, tirar as redes da humanidade das práticas totalmente arbitrárias de tomadas de decisão aí que o Estado Leviatã tem. Ou seja, e mais, diz o Mesaros, sem isso, a gente não tem esperança de sobrevivência da humanidade, né? Ou seja, se continuarmos com o Leviatã, a humanidade corre o risco de existência. Por quê? Porque é necessário deter esses desenvolvimentos altamente antagônicos, destrutivos, né? Ou seja, só que para isso você tem que, segundo o Mesaros, revertê-los de uma forma positiva, como jamais se enfrentou. Ou seja, tem que fazer algo totalmente novo e inédito na história. Ou seja, um desafio desse tipo e de tamanha magnitude na história é necessário. Por quê? Porque se não fizermos, se mantivermos o Leviatã, ou seja, mantivermos inclusive o Estado, e aí o que a gente vê é o confronto, inclusive, atual entre Estados, as provocações entre Estados, os Estados cada vez mais belicistas, né? Então, sem isso, nós corremos o risco aí de sobrevivência da humanidade. Ou seja, então, enquanto uma tarefa factível, né, uma tarefa historicamente viável, diz o Mesaros, é necessário que o metabolismo social seja diferente, ou seja, o metabolismo social que temos hoje é o metabolismo de manutenção do Estado, do capital, do trabalho estranhado, né, o trabalho alienado, tudo isso é presente. Então, o metabolismo tem que ser outro, ou seja, e isso não pode ser cumprido dentro dos limites paralisantes, hierárquicos e antagônicos do domínio político-militar que o Estado nos impõe. Ou seja, diz o Mesaros que as células constitutivas mais elementares, mais gerais, né, mais globais, e os microcosmos da nossa ordem produtiva, né, aquilo que acontece no nosso cotidiano, devem estar juntos no mesmo plano abrangente de interdependência global. Ou seja, em outras palavras, se o micro e o macro não estiverem conectados, é impossível ir para além do capital, né? Ou seja, ir para além do capital e, portanto, ir para além do próprio Estado, né? Ou seja, na história a gente vivenciou aí diferentes variedades de formações estatais. Aquilo que o Hobbes vai dizer que o que é o Leviatã? O Leviatã, aquele que, portanto, é, vai controlar esse ser humano que, deixado à sua própria sorte, vai vivenciar aquilo que o Hobbes entende de guerra de todos contra todos, né? Então, para que a gente não vivamos uma guerra perene, a resposta que o Hobbes dá é o Estado político-militar, né? E mais, diz o Hobbes, né? Diz o Hobbes, a vida do homem é solitária, pobre,
sórdida, embrutecida e curto. E, em seguida, ele vai dizer o seguinte: acredito que jamais tenha sido geralmente no mundo inteiro, mas há muitos lugares onde atualmente se vive assim. Então, ele está falando há séculos anteriores ao nosso. Né? E ali ele já está com a preocupação de não se viver uma guerra perene. Lembre-se que o Hobbes não vivenciou, não viu, não presenciou o que é um processo de mundialização de capital. Né? Então, se essa atitude do Hobbes, ele vê o Estado como algo para garantir, portanto, a não guerra perene, ou seja, porque o Hobbes fala, né, que todo mundo deseja paz, deseja justiça, equidade, né, modéstia e o restante das leis naturais. Lembrando que equidade, né, o que vem a ser a equidade? É tanto a imparcialidade, bem como o respeito à igualdade dos direitos, né? Portanto, na visão do Hobbes, é o Leviatã que faz, que mantém o equilíbrio do universo. Ou seja, na verdade, para ele, portanto, é o Leviatã que garante que não vivamos num estado eterno de guerras. Mas é interessante que na prática é exatamente o contrário, né? A gente tem a onipresença do Estado e no lugar da paz nós temos as guerras. No lugar da justiça nós temos a injustiça. No lugar da equidade temos a iniquidade. No lugar da modéstia temos a arrogância. Portanto, a filosofia do Hobbes, que é uma filosofia moral, né, que enfatiza, portanto, as virtudes morais, né, ele se ocupa da guerra, portanto, da proteção, de evitar a guerra, do constrangimento do outro para com a guerra, e, portanto, na prática, o que a gente vive mais do que nunca é o antônimo disso. Né? O mundo cada dia está mais perigoso. Né? Ou seja, logo essa introdução do livro do Remesaros, ele diz exatamente isso, ou seja, continuamos com o perigo da guerra. Mesmo ele ali que escreveu em 1651 essa teoria radical do Estado, né? E não viveu o processo de mundialização, na verdade o que temos é exatamente o inverso. Mas vejam aí, para você ficar claro, né, a ideia de uma filosofia moral, nas palavras mais uma vez do Hobbes. A ciência da virtude e do vício é a filosofia moral. A verdadeira doutrina das leis naturais é a verdadeira filosofia moral. Segundo Mesaros, as grandes teorias do Estado, elas foram produzidas em períodos históricos de grandes turbulências. E nesses períodos históricos de grandes turbulências também tivemos aí grandes pensadores pensando, escrevendo sobre o Estado. Vem desde lá o Platão, Aristóteles, passando pela filosofia medieval, passando ali por Thomas Hobbes, Locke, Maquiavel, até chegar nos mais contemporâneos, como Hegel, e, obviamente, passando pelo marxismo, né? A partir de Marx. E aqueles que vieram depois dele, né? Seus herdeiros, como Lenin, Gramsci, também pensaram e se ocuparam com as suas teorias sobre a questão do Estado. Claro que antes de Marx, o que você tinha aí? A ideia de sempre o Estado contraditoriamente sendo autolegitimado, ou seja, você não tinha um pensador ali que escrevesse no sentido de pensar uma sociedade para além do Estado, ou seja, para usar os termos do Mesaros, para além do Leviatã. Com Marx, a partir de Marx que a coisa vai se modificar, né? Ou seja, para o Marx agora, o Estado tem que fenecer, ou seja, tem que acabar, ele tem que ser erradicado totalmente. Isso é muito importante salientar, porque muitas pessoas que se dizem de esquerda pensam que o Estado tem que se eternizar, que tem que se modernizar, que tem que se sofisticar, que tem que ser democrático, seja ele democrático ou não, não importa, continua sendo Estado. Portanto, não tem, jamais teremos, portanto, uma emancipação verdadeira. E vejam, aqui temos a verdadeira eternização do Estado, naquilo que é antes do Marx, né? Tanto é que, por exemplo,
o Mesaros vai dizer que no Príncipe do Maquiavel, muito mais que o príncipe em si, o grande poder é a criação, ou seja, o que é poderoso é aquilo que é criado e qual será a sua durabilidade no quadro da política global. Ou seja, mais que o príncipe em si, é como que ele se mantém no poder, se eterniza, se sofistica, se legitima, ou seja, o tempo todo, né, o próprio Maquiavel, portanto, quando ele escreveu, nenhum momento há ali na sua obra uma ideia de superar o Estado, né? E, portanto, acabar com a própria ideia de manutenção de um príncipe, ok? Bom, e o Platão? O Platão, ele escreve as leis, né? Digamos, é o primeiro grande pensador da filosofia ocidental que se debruça sobre o Estado e, quando escreve as leis, a ideia ali é que essas leis se universalizem, ou seja, portanto, naquela cidade idealizada do Platão, que é Magnésia, ali nessa cidade idealizada, teríamos ali os guardiões, que ele chama de conselho noturno, né? Nesse conselho noturno, teríamos os guardiões, cuja função deles é o quê? Garantir e assegurar a permanência desse estado ideal. Ou seja, as pessoas seriam cuidadosamente selecionadas, cuidadosamente escolhidas e treinadas para preservar esse estado ideal. Ou seja, um estado que tem, portanto, as suas próprias leis. Portanto, a ideia aqui do Platão é garantir e assegurar o estado. Ou seja, a ideia de ter aí um conhecimento, inclusive, de unidade. Ou seja, organizar na forma de unidade todo o Estado. E, obviamente, que esse Estado não só teriam leis universais, mas também seria, digamos, uma forma irreversível, né? Não dá para pensar, segundo Platão, que o Estado seja superado, né? E, na verdade, o próprio Mesaros vai dizer que ocorreu um fracasso dessa ideia de irreversibilidade, né? O Estado seria irreversível. Não, porque a própria sociedade escravista, ela pereceu. Claro que, portanto, o Estado aqui, ele se transformou, ele se metamorfoseou, mas, obviamente, ele não findou. As cabeças de Hidra, na verdade, são uma metáfora para representar o que vem a ser a ideia de que, quando você resolve um problema, um novo problema surge, ou novos problemas surgem. Porque, na verdade, a Hidra de Lerna é uma figura mítica da Grécia Antiga, que seria um monstro de várias cabeças, e cada vez que você corta a cabeça, uma nova cabeça se regenera, uma nova cabeça aparece, ou novas cabeças, mais de uma, né? Então, seria uma metáfora na política, inclusive, de que cada vez que você resolve um problema, um novo problema se põe, ou novos problemas se põem. Ou na forma de lei. Você cria uma lei, ela não é suficiente, aí tem que criar outra lei ou outras leis. Então, o Mesaros vai dizer que, na verdade, nós temos aqui, no que se refere às leis, uma multiplicação sem fim de estatutos, de regulações. Portanto, a lei, na verdade, o código, são, na verdade, um emaranhado de leis. Aquilo que o Mesaros vai falar que é uma selva legal, ou seja, é um monte de leis e que sempre tem que se criar novas leis, porque aquelas leis anteriores não são suficientes para abarcar a complexidade da sociedade. E entenda-se, a complexidade da sociedade, a qual mantém substancialmente a desigualdade. Ou seja, na forma de lei, cada elemento novo colocado tem que se aparecer aí novos contra-elementos, ou seja, aquilo que uma lei defende, tem que aparecer outros argumentos que vão refutar essas leis para que se ponha uma nova lei no lugar. Ou seja, portanto, você vai ter aí aquilo que o Mesaros vai chamar de uma circularidade autolegitimadora. Ou seja, porque aquilo que a lei faz
aos olhos da própria lei, é legítimo, e sempre uma nova lei vem para, entre aspas, melhorar o que tinha até então, aperfeiçoar, ser mais abrangente, né? Tanto é que o mesário vai dizer que é uma selva tão densa, mas tão densa, que somente os profissionais poderiam adentrá-la, né? E não é à toa que a gente vê no legislativo uma presença cada vez maior de advogados, que inclusive são bem vistos pela sociedade, né? São defendidos até, né? E o parlamento é exatamente isso. Não que o parlamento só tenha advogados, tem muitos, mas tem outras pessoas de outros setores produtivos, outros setores de trabalho. Mas o parlamento está ali para o quê? Criar leis leis após leis, para o quê? Para manter o status quo, para manter a sociedade como é, ou seja, substancialmente desigual. E o mesário diz, digamos, a grande exclusão são das camadas subalternas. Elas ou não participam ou pouco participam de todo esse projeto de elaboração de leis, né? Diz o mesário que a única exceção são momentos de grandes emergências ou de grandes crises revolucionárias, né? Que aí são feitos o quê? De novo, assembleias constitucionais. Eu vou até dar um exemplo que não está no livro, mas faz parte da nossa história aqui recente no Brasil. Vocês lembram que nas jornadas de junho de 2013, quando o negócio estava tenso ali, né, fervoroso, o que veio o governo da Dilma propor? Uma nova Assembleia Constituinte, que acabou nem saindo, nem precisou dela, né? Mas vejam, o próprio Estado, quando em momentos mais cruciais, ele tem como resposta a resposta dentro da lei, né? Sempre dentro daquilo que reforça o próprio Leviatã. Aliás, mesmo na antiguidade, o próprio Platão percebeu que essa ideia de leis que corrigem novas leis, leis que se põem no lugar de outras leis, ele dizia que ali estava-se apenas tentando cortar as cabeças da hidra. Né? Então vejam, por isso essa metáfora da hidra. Você corta a cabeça e novas cabeças surgem. Vejam que, portanto, não tem uma solução definitiva. Horas, portanto, vejam que o quadro das leis e o quadro do Estado, ele é gigantesco, né? Então, como é que o Mesaros enxerga e vê essas mudanças em termos do Estado? Vejam aí nas palavras dele. O Estado existiu e dominou a reprodução social por milhares de anos. Seria, por conseguinte, muito ingênuo projetar sua abolição ou seu desaparecimento a curto prazo, e mais ainda de imediato. A tarefa não é projetar a linha do tempo de seu fenecimento ou de sua erradicação, mas indicar as condições que devem ser cumpridas para chegar à mudança exigida por meio da reestruturação qualitativa do metabolismo social, de acordo com a realidade histórica do nosso tempo. Para que seja feita essa reestruturação qualitativa, você, segundo Mesários, é necessário um papel ativo das massas, né, em termos de lutar no sentido de erradicar o Estado. Veja aí nas palavras do próprio Mesários. A tarefa da reestruturação qualitativa mencionada há pouco só é concebível por meio da ativação das grandes massas da população, isto é, de todos os produtores estabelecidos e potenciais da sociedade, para assumirem o controle total das determinações reprodutivas de sua sociedade. Desde as células constitutivas elementares do sistema socialista, assim constituído, até as interdependências globais, mais abrangentes e realmente factíveis, de alto grau de complexidade. Nesse sentido, a jurisprudência crítica recebe objetivamente o mandado de sustentar à sua maneira a tão necessária transformação sociometabólica radical. Em outras palavras, o significado fundamental da intervenção estratégica conscientemente regulada, também nos termos da jurisprudência crítica, só pode ser o de facilitar
a erradicação progressiva do Estado, em todas as suas dimensões e corporificações institucionais do processo de reprodução social. Mesaros afirma que, entre aspas, a globalização é um desdobramento contraditório e, ao mesmo tempo, inexorável, ou seja, não tem como fugir dele, no plano material. Mas ele é totalmente destituído de sustentabilidade no plano político. Por quê? Porque não tem como ter digamos, um Leviatã universal, ou seja, um único Estado Leviatã universal, aquele que domina sozinho todo mundo, né? Toda vez que isso que pode acontecer, tem a própria realidade, que é bem ampla, bem complexa, cria elementos, nos oferece situações que não dá para sustentar essa situação eterna, né? Ou seja, diz o Mesaros que os Estados-nações eles sempre promoveram guerras diretas ou guerras por meio de procuração, em outras palavras, uma guerra indireta, né? E o exemplo que ele dá é que esse confronto que temos aí entre Estados Unidos e Rússia, ele está falando lá em 2017, né? Ou seja, não tinha nem começado a guerra da Ucrânia, onde ficou mais, digamos, evidente as diferenças entre Estados Unidos e Rússia, né? Mas lá em 2017 ele estava falando, enfatizando a capacidade bélica de cada um dos dois, que no caso é a capacidade atômica, né? E a China, que ele já em 2017 dizia que era a grande nação do mundo, né? Ficava meio de fora desse confronto mais direto bélico, né? Esse confronto de disputas mais por recursos materiais de forma mais aguda, né? Mas diz o Mesaros, o que vai acontecer quando os confrontos por recursos materiais eles estiverem num patamar muito mais agudo? O que, por sinal, é isso que nós estamos vendo agora, né? Quando o Mesaros escreveu, nem havia discussão das chamadas terras raras, né? E agora isso passa a ser algo, esses minerais estratégicos para as indústrias não só bélica, mas para as big techs, né? Então o que acontece? O Mesário vai dizer que em outros tempos você tinha ali as guerras de procuração, né, sendo realizadas, né? Só que agora essas guerras são guerras as quais elas têm uma dimensão cada vez mais global. Ou seja, mesmo uma guerra regional, ela traz consigo, né, digamos, uma dimensão mais global, porque você pode ter uma destruição é, muito mais direta de todo mundo. E que hoje não dá para sozinho um único Estado-nação dominar o planeta todo. Ou seja, diz o Mesário, isso é uma verdadeira ficção autocontraditória. Repetindo, uma ficção autocontraditória. Ou seja, você tem um mundo aí forrado de conflitos étnicos, migratórios, econômicos, né? Então, tudo isso vai acabar tendo no mundo de capacidade atômica, de um mundo cada vez mais globalizado, né? Mesmo movimentos anti-globalização que a gente vê agora, está dentro desse circuito, desse mundo que inexoravelmente já teve desdobramentos contraditórios e se integraram do ponto de vista do mercado. Segundo Mesaros, os conflitos étnicos são cada vez mais presentes. Vejam aí nas palavras dele. Na esteira de um desses conflitos particularmente violentos, uma equipe de televisão foi até a região montanhosa em disputa de Nagorno-Karabakh e entrevistou um velho pastor armênio, perguntando-lhe a quem pertencia a terra na área em que ele estava pastoreando seu rebanho. O velho pastor respondeu com grande sabedoria: a terra pertence às ovelhas. Entretanto, a pergunta bem mais difícil de responder é esta:
Quando o Leviatã começará a entender essa resposta? E a única resposta possível é esta: nunca. Pois entender a verdade elementar e a sabedoria expressas naquela resposta é incompatível com a natureza do Leviatã. Portanto, conforme o Steven Mesaros, o Leviatã sempre conviveu com esses conflitos e os explorou em causa própria. Ou seja, isso sempre fez parte do seu modus vivendi normal, ou seja, sua maneira de viver normal. Ou seja, o Leviatã é e sempre foi assim. Sob o Leviatã, nós corremos o risco de uma conflagração global, ou seja, um confronto global numa era de poder atômico. Tanto é que o Mesaros vai dizer que houve uma eleição nos Estados Unidos cuja pergunta a um dos debatedores era: quem é que tem o dedo mais seguro para soltar bombas nucleares, né? E aí, essa mesma pergunta também foi dirigida à primeira-ministra da Grã-Bretanha, que, com muito orgulho, respondeu que sim, ela teria o dedo necessário ali para soltar bombas nucleares. Sendo que essa mesma pergunta foi feita num outro momento anterior a seu adversário da oposição e ele foi execrado. Ou seja, portanto, vejam como você tem aí a disposição para se soltar bombas atômicas. E, na verdade, o Mesaros diz que é um momento onde se brinca com fogo, e não é um fogo qualquer, é um fogo atômico, né? Ou seja, esse espírito de aventureirismo que ele afirma aqui, que no passado uma nação simplesmente poderia se atracar com outra e que vença o mais forte, agora a violência destrutiva que nós temos com essa capacidade nuclear, com essas armas de destruição em massa, nós estamos num outro patamar. Ou seja, nós estamos num patamar onde não tem um vencedor. Lá no fim, não vai ter um vencedor. Não vai ter um vencedor no final. Será o próprio fim da humanidade, né? E, portanto, o Mesaros termina a introdução desse livro dizendo que é por aí que tem que se nortear o espírito marxiano da crítica radical ao Estado. Ou seja, esse Leviatã, que é o Estado, simplesmente coloca uma possibilidade real hoje na humanidade do fim da própria humanidade. Por isso que ele tem que ser combatido, por isso que é necessário a erradicação do Estado. Bom, tudo isso que nós vimos nesse vídeo no anterior foram só o prefácio e a introdução. Então veja que volume já temos aí. Então, daqui para frente é que a gente entra nos próprios capítulos do Mesaros, né? E então eu convido a você aqui a dar seu joia, deixar aqui seu comentário, divulgar não só esse vídeo, mas divulgar o próprio curso e a gente se vê aí nos próximos vídeos.